Então vamos lá. Então a HPB ela traz esse conceito no livro A Voz do Silêncio das 3 salas, né? Então ela fala a maioria das pessoas ela vive na sala da ignorância. É uma sala de dor, é uma sala de dificuldade, porque a pessoa sofre e não sabe por que está sofrendo. Ou seja, é um nível de inconsciência muito grande. Aí a pessoa sobe e a próxima sala, ou seja, seria a sala do aprendizado. É onde você começa a aprender um pouco mais, entender um pouco mais sobre você, entender um pouco mais sobre a vida, entender um pouco mais sobre o mundo. E ela diz, só tome cuidado, porque que seriam as flores, ela fala as flores do conhecimento. Em cada flor do conhecimento tem uma serpente enroscada. Tomar cuidado para a serpente não te picar. É uma linguagem simbólica. Uma hora a gente mais vai falar sobre isso aí, tá? E a sala da sabedoria é a sala onde estão as pessoas que, poderia dizer assim, ultrapassaram o conhecimento. Porque como é que eu vejo isso aqui do conhecimento, tá, pessoal? Isso eu também estou lendo lá na tradição tolteca que está achando interessante. O conhecimento é bom e também é ruim. Ele pode ser ruim. Porque o conhecimento, a serpente te picou. É quando o conhecimento passa a controlar você. Então você conhece algumas coisas e aquilo é a verdade absoluta da vida de tudo. Você é controlado por aquele conhecimento. Então, esse nível de conhecimento transforma tudo que tu sabe em crenças. E você passa a viver em função disso. O fato de você conhecer algo, você acreditar em algo, não significa que ele seja real, verdadeiro ou uma verdade absoluta. Esse é o perigo, né? Quando você vai para a próxima sala, a sala da sabedoria, é quando você não controla, o conhecimento não controla você, você controla o conhecimento. Ou seja, existe o conhecimento e existe o uso do conhecimento. Ou seja, um nível de consciência bem mais elevado, né? Dá para entender essa diferença, gente? A gente vai falar mais sobre isso quando a gente falar da bolinha do meio lá, aquelas treinamentos da parte do meio ali, mais sobre isso. Então, mas ela coloca que existem essas 3 salas, ou seja, 3 ambientes de experiências ou de vida, né? Eu relaciono aqui com a ideia do ter, né? A meta aqui, digamos assim, a grande busca é ter coisas. Aqui no psicológico, a sala do aprendizado é estar, eu quero estar bem, eu quero estar confortável. E lá na sala da sabedoria, onde eu encontro algo da sabedoria, é aquilo que eu quero ser, aquilo que eu sou. Tá? Então, o que eu sou, como eu estou e o que eu tenho. É mais ou menos assim que a gente... E normalmente a gente confunde, né? É muito comum a pessoa quer ter um monte de coisa, porque com aquilo eu vou ser o bambambam, porque eu tenho isso. Quer dizer, se você deixar de ter, dá um problema, você deixa de ser quem você é. É um perigo, né? Porque o meu ser, o que eu sou, está ancorado em objetos. Então, para casa cair é muito fácil. Ou ancorado em estados psicológicos, sei lá, na dependência do relacionamento de uma pessoa, o amor de alguém. Na hora que eu não tiver mais esse amor, eu desmonto. Também é perigoso. Porque aqui entra a ideia da aceitação, do reconhecimento, né? Eu sou reconhecido, todo mundo me quer bem. A hora que não me quiserem bem, eu deixo de ser quem eu sou. Ou que alguém lá não me quiser bem, eu deixo de ser quem eu sou. Ou não for aceito mais nesse clube aqui, eu deixo de ser quem eu sou. Então, veja que a gente às vezes se ancora a nossa identidade, ou quem eu sou, em coisas fictícias, superficiais. E aí, quando perde isso, mexe com o nosso senso de identidade. E a gente fica, meu Deus, cai a casa. Gente que entra em depressão por essas coisas. Muito comum hoje em dia. Tá. O que mais eu coloquei aqui? Então, aqui está o estilo de vida, né? A relação com a vida. A pessoa vive sobrevivendo, vive buscando experiências ou vive buscando a essência das coisas. Basicamente, essas 3 ideias, assim, para deixar mais simplificada, né? E aí, como é que é? Fazendo aquela relação, né? A pessoa, quando está aqui, ela está muito focada nas aparências. Quando ela está nesse eixo aqui, ó. Tá? Como é que ela vai aparecer para os outros? Ela se preocupa mais com o que os outros vão pensar dela do que com o que ela é. Tá? Quando a pessoa sobe a consciência um pouco mais para esse nível, ela começa a se preocupar nas consequências. Se preocupar nas consequências é também se preocupar nas causas. Isso que eu faço vai ser causa do quê? Isso que eu estou fazendo, o que foi a causa? Então eu começo a olhar para esse negócio assim. Eu não sei se alguém acredita na reencarnação aqui ou não, mas, por exemplo, o que você faz pensando hoje na tua vida, na tua próxima encarnação? A gente não pensa muito nisso, né? Ou, não, mas eu não acredito em reencarnação, eu acredito em céu e inferno. Tá bom, o que tu faz hoje está te aproximando do céu ou do inferno? Eu não acredito em nada. Bom, eu não sei o que faz daí. Mas não acredito em nada, então por que você segue uma conduta moral, se tanto faz? Eu não sei também. Talvez a pessoa acha que não acredita em nada, mas a alma dela acredita. Não está consciente disso. Não sei.
Aí tem coisa para cada um ir buscando, né? E aqui seriam as intenções puras que a gente falou antes. Que daí é a mesma associação lá, coração, mente e cérebro. E também aqui a relação que a gente já tinha falado lá, a relação com o trabalho, né? Aqui o mais comum aqui é na linha de sobrevivência é falta de vontade ou má vontade mesmo. A pessoa faz a coisa obrigado. Faz porque tem que fazer, porque mandaram, porque o chefe quer e blá 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 blá. Tá. Aqui existe a força de vontade. Eu não quero fazer, mas eu sei que eu preciso fazer. Então eu vou lá e coloco a minha força de vontade para fazer, porque o resultado que eu quero depende disso. Então isso aqui já é um exercício muito interessante, porque é um exercício de virtude. É um exercício de conquista de disciplina. Eu preciso fazer isso porque... então eu já estou colocando a minha vontade contra a minha comodidade. E estou priorizando a minha vontade. Eu vou fazer isso porque isso é o que é o certo, é o que eu preciso fazer para atingir o resultado que eu quero atingir. Então eu uso a minha força de vontade. E aqui em cima é quando isso fica natural. Eu faço de boa vontade. Cara, isso é bom fazer isso. Eu faço porque eu gosto. Se entrega na ação. Quando a gente consegue isso, esse é o ambiente mental que atrai. Esse é o ambiente mental. Esse é o que repele. Eu estou fazendo o que eu estou fazendo de má vontade, isso aqui repele tudo o que eu quero. Eu preciso fazer isso porque isso vai me dar o resultado. Eu estou fazendo de má vontade, você não vai ter o resultado. Você está empurrando o teu resultado para longe. Quando eu uso força de vontade, ele vem. Poderia vir mais, mas ele vem. Quando eu consigo essa boa vontade no que eu faço, é como se eu virasse um imã. Começa a atrair, associando ao uso da nossa vontade, né? E aqui está o amador, né? Ele vive num estado de incompreensão, não sabe que as coisas não dão certo para ele. Eu diria que é basicamente por isso. O profissional, ele tem já um nível de conhecimento, ele entende ele entende o que ele precisa fazer e ele faz. Ele usa a força de vontade, usa a disciplina para fazer e faz o que tem que fazer para ficar bem feito. E o estratégico, ele já começa a desenvolver outro senso de relação com a ação, com as coisas, né? Ou seja, que entraria essa ideia da boa vontade aí. Aqui tentando simplificar todo o processo aqui. Faz sentido isso para vocês, gente? Então estou trazendo aquela história toda lá de uma linguagem mais simples aqui pra gente, pro dia a dia. Basicamente o material que eu preparei foi esse, gente. Estamos melhorando, viu? Já temos... Eu sinto bastante essa situação da boa vontade nas vendas, assim. Quando eu pego, sei lá, um ciclo ou um momento assim que eu estou atendendo os clientes, mas olha, boa vontade. E mesmo aquele cliente que chega assim com 2 galos sem entrada, podendo pagar 1.500 de parcela, sim, nem aí, eu tenho de boa vontade. É que aqui surge uma ideia, surge um entusiasmo, né? Quando você está de boa vontade, tá entusiasmado com aquilo que tu está fazendo. E olha, é gostoso assim, por causa que tu não tá nem trabalhando. Sim, tu tá trabalhando, claro, né? Mas tu tá fazendo aquilo com tanto prazer, sabe? Que de fato vira um imã. Não é um esforço, né? Agora a questão é como é que fica nisso, né? Eu não sei, eu acho assim que a gente não tem nível para ficar nisso. A gente tem que conseguir acessar, ficar o máximo que pode, mas sabe que vai descer. É ciclos, né? Tá lá, 7ª lei, ritmo, ciclo. Vai ter ciclos de altos e baixos. A gente tem que começar a relacionar as coisas que a gente viu com as coisas que a gente está vendo. Isso aqui não está fora das 7 leis. Detalhando funcionamentos na nossa vida, no nosso eu pessoal aqui, sobre essas 7, porque tudo vem de lá. Sobre essas 7 leis, né? E o que a gente vai ver para frente nessa fase que a gente está estudando esse nível estratégico aqui, vai estar tudo relacionado a essas 7 leis. São maneiras de entender ela diferentes, são maneiras de interpretar, maneiras de lidar com ela, alguns detalhamentos, mas é disso que se trata. Alguma questão, gente? Mais? As 7 leis de crenças. A crença é aquilo que eu acredito ou não acredito. A lei, independente de você acreditar ou não acreditar, ela está atuando. Por exemplo, eu não acredito na lei da gravidade. A lei da gravidade vai mudar por causa disso? A lei está acima da crença. É lei da natureza. Você pode questionar que a lei está errada. Tá bom. Aparentemente, aquelas leis vêm do Cabalho. O Cabalho vem lá do Hermes Trismegisto, que vem lá do Egito Antigo. Tá? Então, talvez seja uma das coisas mais antigas que a gente tem em termos de conhecimento. Né? Embora o Cabalho não seja tão antigo assim, o livro em si é mais recente. Mas ele traz essa explicação. E até agora, pelo menos do que eu conheço, bate. A única coisa que não está igual o Caibalion que eu trouxe aqui para vocês é a sequência. Tá? Porque eu coloquei na sequência de mais sutil para o mais denso.
ele está um pouco misturado ali, a explicação no livro, tá? Eu só ajustei a sequência ali. Respondeu? Talvez surja outra dúvida, né? A lei da vida, aquelas leis universais, elas chegam em uma fórmula matemática, como a lei da gravidade? Não sei. Se chegar, não é uma matemática comum, é no mínimo uma matemática dinâmica, né? Tá. Mas aí, como é que faz essa conta? Eu não faço a mínima ideia. Porque a matemática dinâmica, o que é? O resultado afeta a conta anterior. Então é um negócio que está sempre se movimentando. É um cálculo de maluco, eu não faço a mínima ideia como é que faz isso. Mas sei que existe. Então não é uma coisa reta. Isso deu nesse ponto. Sempre em movimento, né? Se existe isso, eu não conheço. Disso pra mim o que fica, né? É que existe uma inteligência por detrás de tudo, né? Não é aleatório, não é aleatório. E o que eu vejo que essas leis nos ajudam a entender é mais ou menos, cada um no seu nível de compreensão, como essa inteligência funciona, como essa inteligência está organizada, né? E se você pegar as teorias lá tem a teoria da evolução, a teoria de criação, claro. No princípio era o caos. Aí vem Theos, que seria uma inteligência que organiza o caos e nasce o cosmos. O que é o cosmos? É o caos organizado. Aí está o mundo, o cosmos. Então uma inteligência ordenadora estaria por detrás de tudo isso, né? Se você for lá para a Índia, você vai encontrar essa coisa, lá os nomes que eles utilizam para falar sobre essas coisas aí, tá? E daí surge Mahat, que seria o pensamento do Logos.